Leandro, e aí? Leandro, fique à vontade. Você fala aí o que você achar pertinente em tempo, né? Normalmente a gente tem esse entre 40 e 50 minutos e depois a gente segue um debate. André, a gente ficou tão desconcertado que a gente costuma apresentar, né? O Leandro, professor da Universidade Federal Fluminense, professor da área de Geografia Econômica, que muito nos honra aqui com sua presença. Mas eu acho que a gente pode sintetizar assim, Leandro, passar a palavra para você, para que você possa fazer suas reflexões. Muito obrigado aí, tá? Pela participação. E reforço aqui a todos e todas que é a nossa satisfação em tê-los conosco. Eu vou manter minha câmera aberta, porque você pode maximizar aí, mas pelo menos tem aí a minha companhia aí para distrair um pouquinho, tá? Microfone fechado, boa fala, Leandro. Obrigado. Obrigado, Leandro, André. Bom, boa noite a todos e todas. Super entendo, Leandro, o que acontece. A gente passa por essas coisas de treino online, né, e tendo que divulgar os links, então fiquem tranquilos. Queria dar boas a todos, né, acelerar algumas coisas, justamente para a gente propiciar, né, uma conversa, um diálogo, né, sobretudo porque tem alunos aqui, pelo que vocês comentaram, que são alunos de Geografia da Indústria. Então, eu acho que é um debate interessante. Vocês vão ouvir um pouco um paulista, né, falando de indústria no Rio de Janeiro. Então, não se espante muito, né, e eu gostaria muito de aprender, né, tanto o Rio de Janeiro como muitos. Então, espero que nessa fala eu possa provocar em alguns aspectos, mas também no final do debate, trocar muita coisa com vocês e aprender. Eu fiz uma proposta que eu estou chamando de políticas de fomentos e dinâmicas industriais no estado do Rio de Janeiro no século XXI. Não é um trabalho particularmente, que eu possa dizer, individual, né? Ex-alunos aqui, que hoje já estão trabalhando no mestrado, que trabalharam comigo esses temas, tem alunos de iniciação científica que está interfaceando essa temática do Paraíba. Então, é um trabalho coletivo do laboratório do qual eu faço parte. Então, gostaria também de externalizar, né, parte dos resultados da pesquisa como sendo parte também de pesquisas menores que eles têm desenvolvido. E eu coloquei como objetivos para a gente conversar hoje, delinear um pouco a de da Indústria do Rio, as formas de organização dessas políticas, os instrumentos utilizados, o impacto, né, dessas políticas na regulação do território, padrões de distribuição dos investimentos sobre o território, em várias escalas, na regional, local, estadual, e as lógicas locacionais das empresas que têm sido contempladas com essas políticas de investimento. Eu vou me ater um pouquinho a isso aqui, que eu achei importante, né? Notas metodológicas. Quando a gente está trabalhando com políticas, no caso, políticas de fomento no Rio de Janeiro, um caso muito particular, há uma dificuldade muito grande de obtenção de dados. Eu tive isso em todos os momentos, eu solicitei por diversas ocasiões naquele serviço de atendimento ao cidadão da Secretaria de Fazenda, por diversas vezes me foi negada a informação, então eu tive que adotar outros caminhos para conseguir os dados, né? E aí, um dos caminhos é levantar decreto por decreto dentro do site da Cefaz. Então, aquilo é um labirinto, porque quando você coloca a legislação, surge ali centenas, milhares de páginas, e você precisa ir abrindo uma após a outra e filtrando, para ver se a empresa que está sendo incluída ou está sendo excluída de uma certa legislação de apoio à indústria. Então, é um trabalho muito difícil, como dizem meus amigos mexicanos, trabalho muito duro, né, de se fazer, mas aqueles que se aventuram a pesquisas, né, dentro da geografia econômica e da indústria, às vezes vão se deparar com esse tipo de... Outra coisa que eu tenho feito de forma matemática, até comentei isso recentemente numa banca do professor Lidiano, fiquei muito feliz porque o Jonathan, que ele orienta, tem feito isso, fazer buscas de CNPJ nos bancos de dados de PJ. Né? Tem informações ali riquíssimas sobre o controle do capital, a origem, o porte, que podem apoiar nas nossas pesquisas, inclusive na localização dos estabelecimentos. Então, a minha sugestão, aqueles que estiverem acompanhando e têm se dedicado ao estudo das coisas, vale a pena dedicar, conhecer essas formas. Quando a gente faz estudos numa escala do Estado, a gente está tratando de realidades muito distintas, né? A gente está tratando uma realidade de Porciúncula e do Rio de Janeiro, no caso do estado do Rio. Então, a gente precisa tomar cuidado no momento de fazer comparações de dados. Então, eu tenho trabalhado com defratura
né, eu tenho evitado trabalhar com dados nominais, eu tenho deflacionado os dados e criado séries de encadeamento, porque você precisa, no momento de fazer uma análise, você colocar todo mundo como um ponto de partida, né, iguais. Você está comparando uma formiga e um elefante. Então, esses trabalhos, no momento de lidar com o dado, seria super importante quando a gente vai fazer qualquer estudo que envolva manejar muitos dados de PIB, dados de VAB, né, dados de VPI, dados de emprego e tantos outros. Então, depois eu posso tentar, e nos dados que eu for apresentar, isso vai aparecer para vocês. Eu organizei a apresentação em 4 pontos. Nuns eu vou me deter mais, vou ser mais rápido pelo tempo. Numa primeira parte, tratar do marco teórico dos alunos que eu tenho orientado, que eu tenho trabalhado, para entender globalização, território e as políticas de atratividade, esse termo aí cunhado pelo Charles Alt Michelet, atratividade. Então, isso vai ser um foco no primeiro momento. Num segundo momento, delinear o arranjo institucional, os instrumentos, né, e o impacto das políticas adotadas pelos sucessivos governos do Rio de Janeiro. Num terceiro momento, das políticas e o viés territorial e regional, e como é que isso está se distribuindo pelo Estado. E, ao final, algumas observações, são inquietações que surgiram, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Do ponto de vista do marco teórico, eu trouxe aqui alguns autores para a gente conversar e vou pincelar rapidamente, né. Entender essas políticas de fomento, né, no Brasil, particularmente, né, a gente tem as políticas já desde 2020, mas de forma, sobretudo 80, 90. Já num contexto de globalização, né, num contexto de abertura econômica, sobretudo nos anos 90, e o marco teórico que eu tenho utilizado e com os alunos são como um elemento novo, integração funcional das geograficamente dispersas, que é a ideia do Achain. Muito na direção daquilo que o Milton Santos chama de motor único da história, ou uma mais-valia global, com uma diferença, né, que eu gosto de fazer essa ênfase. O Milton vai entender a globalização como o ápice do processo de internacionalização capitalista, e ele deixa isso muito evidente naquele livro, Por uma Outra Globalização. Eu, pelo contrário, já por uma influência francesa, do Charles Alt Michelet, eu entendo que a globalização é apenas um momento, uma fase do próprio processo de mundialização econômica. Então, fazendo um pouco essa distinção, né, a forma como a mundialização, uma fase de um processo que é a mundialização, preciso caracterizar o que seria essa fase. E aí o Charles Alt-Michelet, o próprio Chesney e alguns colegas da RELAI têm trabalhado isso, me ajudam a entender. E hoje, o momento da globalização, essa fase característica de um processo maior, em que, no meu entendimento, e se utilizando autores, a gente tem uma prevalência de uma lógica financeira, que comanda o conjunto das atividades e impõe a sua lógica, obviamente, e as empresas, né, sendo pressionadas essa lógica, elas tendem a adotar práticas cada vez mais seletivas do ponto de vista setorial, ou aquilo que a gente chama de um capitalismo de gestão de ativos, né, e, por outro lado, a serem cada vez mais seletivas do ponto de vista da instalação no território, pressionando, obviamente, cada vez mais as localidades a criar condições técnicas e normativas para a sua instalação. Então, esse é o marco, né, que eu tenho trabalhado, e eu trouxe para vocês algumas perspectivas dentro dessa leitura, né, do par globalização, território e competitividade. A gente tem, desde uma leitura muito positiva de atração desses capitais, que é encabeçada pelo Manuel Castells e o Jordi Borja, Michael Porter e Roberto Camani. Se você for revisitar esses textos, em todos eles, eles veem que o processo de globalização é um momento único e é um momento em que coloca os territórios numa condição de que, para lograr o desenvolvimento, em aspas, territorial, endógeno ou qualquer outro adjetivo que a gente possa utilizar, eles precisam criar as condições para capitais se instalem. Então, se você for olhar o Jordi Borja e o Castells, vão dizer que as cidades seriam atores políticos, né? Os governos deveriam elaborar planejamentos estratégicos para atrair os capitais. O Porter vai defender que uma empresa, o território é como uma empresa, né? O território também compete em qualquer escala, né, por trás. E, por último, Roberto Camani vai dizer que toda a ancoragem dos processos está no território. Daí o estímulo
a políticas de inovação, políticas de geração de capitais, políticas voltadas à infraestrutura. Numa outra perspectiva mais crítica desse processo, a gente vai ter o professor Milton Santos, o professor Floriano de Oliveira, que vão destacar a organização e o uso do território cada vez mais corporativo. Eu me aproprio dessas duas perspectivas, essas críticas, e articulo-as com alguns autores da escola anglo-saxônica, o Tichar e o Glenn Gordon. Eles vão chamar atenção para uma coisa, para duas coisas no Rio que aparecem. Primeiro, a ideia de uma política de desperdício. A política de fomento como uma política de desperdício, em termos de retornos econômicos e sociais. E segundo, que me ajuda muito a entender o Rio, a ideia de coalizões locais, regionais, em detrimento de uma coletividade. E nessa ideia de coalizões me ajuda muito a ver, por exemplo, a Firjan, como é que a Firjan se articula promovendo essas políticas, se articulando com os demais atores e tutelando, na verdade, a política de fomento. Quando a gente analisa as críticas que foram feitas pelo Observatório dos Benefícios, quando a gente analisa o que foi publicado pela Firjan e pelas entidades de classe, fica muito evidente que é uma política, em muitos casos, tutelada. É uma política que é feita de fora para dentro, né? E ela é levada, obviamente, aos gabinetes do Legislativo, há uma pressão no Executivo depois para que ele possa assinar esses decretos-leis. Então, essas duas abordagens me ajudam muito. Quando a gente fala em políticas de isenções fiscais no Brasil, a gente precisa inserir, né, o Rio de Janeiro nesse contexto maior. Até como marco, nesses 60, 70, a gente tinha já iniciativas, algumas ações de alguns estados, né, no sentido de promover a sua atividade produtiva. Mas, naquele momento, muitas dessas iniciativas, elas eram ofuscadas, primeiro, por uma atuação mais enérgica do Conselho de Política Fazendária, em segundo lugar, principalmente, por uma política de desenvolvimento que considerava, já a partir dos anos 70, as desigualdades regionais. Na verdade, desde os anos 50, na verdade, com Sudão, Sudene, a gente tem uma série de políticas que procuram corrigir as distorções regionais. Quando que se intensifica, na verdade, as distorções se intensificam no período dos anos 80, quando a gente tem um desnivelamento dessas políticas de desenvolvimento regional, e, nesse momento, muitos estados, né, não tendo mais aquela política efetiva de grandes projetos, seja na petroquímica, siderúrgicas, mineração, etc., voltados a algumas regiões, a gente vai ter uma proliferação de acordos dentro do próprio CONFAS entre os estados, cada um tentando promover uma setorial específica. Isso já prolifera desde os anos 80 no Brasil. E se agrava nos anos 90, contexto de abertura econômica, de maior desregulamentação, e no final da década de 80, a tal da descentralização. Porque até 88, o governo federal, de certa forma, ele como é que eu vou usar esse termo? Ele controlava, e muito, o uso do ICMS. Ele controlava as alíquotas e a forma como ele poderia ser utilizado. A partir de 88, os estados têm autonomia sobre esse imposto. Então, nos anos 90, vai proliferar pelo território nacional, diferentes políticas voltadas à atração de capitais nesse contexto, de abertura, desregulamentação e descentralização. E aí os estados se tornam chaves, né, num processo que muitos autores vão chamar de esvaziamento da escala intermediária, ou reescalonamento, né, do Estado. Os estados federados assumem uma condição importante, né, os governos, vou usar esse termo, eles se tornam peça-chave dessas políticas, né. Alguns autores vão dizer que eles viram despachantes de luxo do capital, né? E essas empresas vão ser as leiloeiras, né? Sobretudo, o grande autor que vai falar isso é o Chico de Oliveira, num texto dele sobre federação. E eu tentei sintetizar para vocês alguns momentos dessas políticas em âmbito nacional, né? Um primeiro momento, 60, 80, os estados utilizavam fundos voltados para a promoção da indústria. 80, 90, início de 90, uma dilatação, quer dizer, uma prorrogação do recolhimento do ICMS das empresas, e nos anos 90, um financiamento na cara dura, seja para financiamento em capital fixo, capital de giro, sobretudo voltado a estimular o investimento. As empresas, fazia-se um cálculo do ICMS que ia ser gerado, o Estado antecipava esse ICMS que virava emenda das empresas, então elas não entravam com capital algum, né? Havia um financiamento direto, por via que seria recolhido a posteriori.
Eu coloquei aqui 4 momentos da política do Rio de Janeiro. Eu não sei se aparece para vocês, vai ficar um pouco comprometida. Para mim, eu consigo ampliar, eu não sei como é que faz isso para vocês. Eu vou ter que sintetizar, mas depois eu posso retomar. Em cada um deles, a gente tem políticas específicas e instrumentos específicos. O primeiro é uma vai de 60 a 80, é o início da política de fomento no Rio de Janeiro, com um banco de desenvolvimento e o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social. Deixa só eu fechar aqui um link, só um pouquinho, me perdoem, o professor Luiz Andrei está me cobrando aqui o link da... Mande para ele, Leandro, se quiser eu mando, tá? Ah, perdão, eu aproveitei que não está gravando, então já enviei, vamos ver se ele... E já desconectei, senão me prende a atenção aqui. Então, nesses 4 períodos que a gente tem, o primeiro, 60, 80, Banco de Desenvolvimento do Rio, Fundesc, Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social. Nesse momento, era basicamente apoiar projetos estratégicos no Rio de Janeiro. E a principal forma era o financiamento. Não foi muito adiante, inclusive por causa do próprio Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Havia muita fiscalização nesse momento e muita pressão sobre essas políticas. No segundo momento, já 80, início de 90, mas basicamente 80, entra um pouquinho, mas não muito, a gente vai ter um desmantelamento desse Banco de Desenvolvimento do Rio e uma remodelação do próprio Fundesc. O BD Rio, que era público, ele se transforma em agência de desenvolvimento misto. Agora, há uma participação da iniciativa privada e ele deixa de atuar no financiamento. A AD Rio agora ela vai atuar na prospecção de negócios. Quais atividades seriam relevantes para serem estimuladas no Estado. E o Fundesc, nessa remodelação, ele recebe do PROD, que é um programa de desenvolvimento da indústria, e do PRODECON, que é o desenvolvimento do comércio, e esses recursos são carreados nesse período dos anos 80, sobretudo para investimentos públicos, grandes projetos voltados ao interesse do Estado. E, em termos de instrumentos utilizados, basicamente, nesse caso aqui, vai ser dilatação do prazo de pagamento do imposto do ICMS. Num terceiro período, nos anos 90, que é aquele período em que se incrementa as disputas entre os entes federados, e o Rio de Janeiro não está fora disso, ao contrário, a gente tem a retomada desse Fundesc, que já não está mais vinculado a projetos do Estado, ele é turbinado, esse termo, ele recebe um conjunto maior de recursos, e dentro do Fundesc a gente vai ter 3 grandes políticas. Uma política chamada Rio Invest, um conjunto de programas setoriais e uma política regional. Dessas 3 atuações do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social no Rio de Janeiro, a que mais é evidente em termos de impactos é a Rio Invest. Então, quando você vai ao Médio Paraíba, ao Médio Vale, Resende, Itatiaia, Barra Mansa, Volta Redonda, você tem ali grandes empreendimentos industriais voltados ou a metalmecânica, transportes, ou componentes vinculados a essas indústrias, que foram apoiados diretamente por essa política Rio Invest do Fundesc. O que se baseava essa política Rio Invest? Escolher setores estratégicos e com efeitos de encadeamento regional, aqueles que poderiam provocar mudanças significativas locais como regionais. E aí se escolhem algumas indústrias específicas. O outro eixo dentro do Fundesc foram os programas setoriais, sobretudo têxteis e confecções, petróleo, peças, cosméticos, indústria farmacêutica. E, por último, uma atuação regional tímida, já no final dos anos 90, chamada de Rio Norte e Rio Noroeste, que é uma atuação visando diminuir as disparidades dentro do sistema, mas que não foi relevante. Em termos de instrumentos nesse terceiro período, como aconteceu no Brasil também em escala nacional, o Fundesc vai se voltar sobretudo para financiar empreendimentos, seja o seu capital de giro, seja o capital fixo, seja as próprias instalações. E um terceiro momento, que é o que eu mais vou me deter com vocês, num período mais recente, a gente tem como marco o FRENF, que é um fundo de recuperação econômica dos municípios do Rio de Janeiro. E esse FRENF vai ser acompanhar políticas setoriais, como eu já mencionei, nos anos 90 elas existiam, permanecem no século XX. E em termos de medidas e instrumentos utilizados,
vai comparecer uns dados para vocês, se abandona um pouco o financiamento indireto dos empreendimentos e se opta pelos recursos extra-orçamentários. Diferimento, redução da base de cálculo, crédito presumido, em outras palavras, são TNS. Né? Você sai de percentuais de 20%, 25% até 2% para a instalação dos empreendimentos. E isso vai impactar fortemente nos valores que vão contabilizados como renúncias fiscais. Não sei se vai aparecer para vocês, né? Aqui é uma imagem que eu produzi junto com o mestrando, a mestre já terminou a dissertação, o Daniel Ribeiro Barcelos, em que a gente mostra como funciona essa política de apoio às empresas no Rio. Você tem o governo estadual numa articulação direta com a Firjan, e aí aquilo que o Tchetcher chama a atenção, e as coalizões que se fazem dentro da Firjan, de alguns interesses, de alguns grupos específicos, né, pressionando o governo do Estado. Dentro, né, da repartição, né, do governo estadual, a gente tem a CODIM, que é a porta de entrada das solicitações de qualquer investimento no Rio, a CODIM, que dá o parecer favorável ou não, que depois foi enviado para a CPPD, que é a Comissão Permanente de Pesquisa para o Desenvolvimento Econômico do Estado. Dentro dessa comissão participam várias secretarias. Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento, Casa Civil. Depois eu vou me deter um pouquinho mais sobre como que tramita tudo isso lá dentro. Mas esse é o arranjo. Não é uma política, usar o termo bem webiana, dá para você pensar uma política e uma CODIM split corps, split of corps, que é o termo. Né? O que é split of corps? Você pensa uma política que tem os interesses particulares, né? Seria o interesse da sociedade em geral. Os interesses são todos eles interesses privados nessas políticas. Aqui é um esquema que eu fiz de todo o processo, né, de aprovação dos projetos das empresas. Ela envia uma carta consulta que vai ser analisada pela CODIM, que dá o ser, e é encaminhado para a CPPDE. Uma vez aprovado pela CODIM, vai ser favorável, CPPDE aprovando, a Cefaz enquadra a empresa e ela assina o termo, né, de benefício fiscal. Motivações de discurso. Se vocês forem ler, vou até separar discursos e motivações, né? Se vocês forem ler os documentos oficiais, seja da Firjan, seja da Secretaria de Fazenda, seja os relatórios que são obrigados por lei, né, que é o LOA, né, a Lei Orçamentária Anual. Se a gente for ler todos esses documentos, passam um após o outro, em todos eles, você vai ver o argumento de uma desindustrialização, ou, eu coloquei entre aspas, né, há muitas controvérsias aqui, a própria Esther já acredita uma ideia de esvaziamento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Em quase todos os documentos aparece essa ideia de que o Rio passa por um processo de desindustrialização, de perda de atividade produtiva e de perda de industrial. Quase todos. E, pasmem, a gente espera da Firjan, obviamente, né? Mas isso comparece dentro de instituições do Estado. Né? Isso comparece nos documentos, comparece em trabalhos que eu fiz, inclusive, com alguns alunos que estão acompanhando aqui a nossa conversa. Os agentes públicos reproduzem, né, esses argumentos e esses discursos. Então, a gente tem desindustrialização, esvaziamento, perda de estabelecimento para estados vizinhos, aumentar a competitividade das empresas, né, no mercado, né, no Fluminense. Outros, regularização da atividade econômica, ou seja, regularidades que estão presentes no Rio, mas que não estão, evidentemente, vinculadas à receita estadual, não pagam devidos impostos. Então, seria uma forma de regularizar. Bares, os joias, que muito deve ter acompanhado na época do Cabral, que foi um escândalo, né, no setor de joias, eles foram, inclusive, beneficiados com essa ideia de regularização. E, por último, a dinamização de municípios estagnados. Aqui já um viés mais regional, territorial. Quase todos os documentos trazem esses discursos. Eu poderia enumerar outros aqui, né, discursos do tipo que o Rio não perde, né, de que, na verdade, a empresa já não viria para o Rio, então, como ela veio, o Rio ganha. E outros, a empresa iria sair do Rio de Janeiro, uma vez que ela tenha sido temperada, o Rio deixou de perder a arrecadação. Então, esses são os mais hilários possíveis quando a gente analisa esses documentos.
Aqui, aí volto àquela questão metodológica lá atrás, a importância da gente fracionar isso. Eu teve um problema, como eu falei, quando você solicita os dados na secretaria, primeiro que eles não oferecem tudo que você está solicitando. E eu tive muitos problemas. O de ano 2010, 2011, o próprio LOA, a própria LOA, Lei Orçamentária Anual do Rio de Janeiro, não traz isso. Olha, isso é complicado. Por quê? Porque desde a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, toda a LOA estadual, de qualquer que seja o estado, não é apenas o Rio de Janeiro, precisa trazer pelo menos uma estimativa das renúncias fiscais. É lei. Mas 2011, quando a gente abre a LOA estadual do Rio, não tem. Você tem lá os setores, você tem toda a norma na frente, a legislação, quando você precisa ter, na próxima coluna, os valores envolvidos, ou um prognóstico do que seria naquele ano, vem zerado. E eu solicitei inúmeras vezes. Mas nesse lapso, eu tinha de 2009, então eu tenho 7, 8 e 9. O que é incrível? 7, 8, 9, você tem renúncias fiscais no Rio de Janeiro na casa dos 700 milhões de reais. Tem esse lapso de anos, não foram divulgados. Quando a gente passa 2012, 13, 14, isso aqui já é dado deflagrado. O valor que está em 12, 14 seria como se fosse um valor hoje, nos dias atuais. A gente sai da casa de 700, 800 milhões para 5, 6, 7, chegamos a de 10 bilhões ao ano de renúncias fiscais voltadas a inúmeras atividades no Rio de Janeiro, atividades produtivas, de atacado, varejo, etc. Então, há um aumento significativo, e veja como no período de crise econômica, desde 15, 16, que a economia dá uma patinada, esses valores não diminuem, com exceção de 2016 e agora 2020. Não houve uma queda tão substancial das renúncias. Depois a gente vai poder aquilatar, né, cotejar, comparar isso daí com os resultados em termos de PIB. E aqui, olha que interessante, em termos dessas renúncias que estão beirando aí 9, 10 bilhões ao ano, quando a gente pega os dados em termos regionais, aqui é um outro problema. Até 2016, a LOA, ela traz dados. 17, 18, 19 e 20, ela já não discrimina setorialmente. Isso aqui é um trabalho hércules. Isso aqui é coisa de 3, 4 alunos que foram em trabalhos independentes para poder se debruçar sobre os dados que estão lá. São muitas páginas, são muitas tabelas. E você precisa criar um mecanismo de classificar. E sempre vai ter um problema metodológico que você não vai ser tão fidedigno. Então, até 2016 é possível, que é distribuir aquelas renúncias fiscais pelas regiões. O que a gente percebe aqui, né? A gente tem uma prevalência do Médio Paraíba e da região metropolitana. A única mudança substantiva vai ser a inclusão, já no final de 15 e 16, do Centro-Sul Fluminense. Essa distribuição, portanto, das isenções, ela é um padrão já existente no território fluminense, que é um padrão de concentração das forças produtivas. Na região metropolitana, no Médio Vale, obviamente em todo o Médio Vale, e nem toda a região Centro-Sul do estado. E do ponto de vista setorial, a gente vê os mínimos problemas dessa fiscal. Ela se concentra em atividades que já estão plenamente consolidadas dentro da estrutura produtiva do estado. A gente tem aqui petróleo combustível, a gente tem siderurgia e metalurgia, têxtil, são atividades já consolidadas e dinâmicas. A reorientação dessa política, né, no reforço dessas atividades, muitas das vezes com o argumento de que muitas das empresas vão sair do Estado. Tem um caso específico, inclusive, de Friburgo, de portas fechadas, que se enquadra dessas atividades, que foi mantida segundo a política de Estado. Essa grande empresa de Nova Friburgo foi mantida. O que a gente tem é um reforço desse padrão. E aí volta aquilo que o Thatcher e o Ian Gore não colocam, né? Você acaba tendo uma tutelagem de uma política industrial por algumas frações específicas desse capital, né? E via, obviamente, a Firjan no Estado. Então, você tem esses interesses de atividades que são consolidadas, eles que se fazem valer dentro da Firjan, no sentido de reforçar, né, a sua própria atuação e obter benefícios. Aqui, talvez não de muito, eu vou ter que ampliar para fazer o meu deverzinho de casa aqui. Nesse gráfico, o que eu fiz? A gente tem a arrecadação de ICMS. Vocês podem entrar isso aqui no Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS,
ele libera isso para todos os estados, arrecadação de ICMS, sistematizada. O que eu fiz? Peguei um período grande, que é um período já desde 2002, e coloquei os principais estados, com dinâmica industrial, e alguns, obviamente, inclusive inseridos na própria disputa por investimentos, que é o caso do Paraná, é o caso de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. E observa o gráfico, já os dados deflacionados. A gente tem o estado do Rio de Janeiro, ele acompanha até 2008, 2009, perdão, vai até 2011. Depois de 2011, você tem uma queda constante, alto de se situar em último colocado em 2019. Em comparação com os demais estados, é o último na linha de chegada. O que a gente tem aqui? Aqueles argumentos que eu não quis citar, vários argumentos nas motivações críticas, uma delas é que o estado não perde a arrecadação, só aumenta. A outra é que precisa de empresas ou trazer outras. O que a gente percebe a partir desse primeiro dado? A gente percebe que não se sustenta em termos de arrecadação de ciência. O Estado não consegue acompanhar os demais. Isso é estrutural aqui. E quando eu cotejo isso com outro dado de VAB da indústria, esse é mais significativo. O que a gente percebe aqui? Esses dados já de VAB, para fundos de econômica, indústria, isso aqui é contas nacionais, são banco de dados das contas nacionais, do IBGE. Então, o que a gente tem aqui? A gente também tem um dado deflacionado, que você pode comparar o ponto inicial e o ponto final. Todos partem, aquilo que eu já comentei, compará-los entre iguais. Então, na evolução que eu fiz, todos partem de 100. O que a gente tem aqui? O Rio de Janeiro. Vamos lá procurar o Rio. O Rio de Janeiro é esse. Curiosamente, em termos de VAB, olha só, o Rio de Janeiro parte de 100, um aumento, até 2008, queda, depois sobe um pouquinho a 12, depois é só queda. E em 2019 termina em penúltimo lugar. E não é só o ponto de chegada, o dele é menor que 100. O que a gente está vendo aqui? Aquilo que se discute muito no Rio, se dizia, não, o Rio de Janeiro ele não perde em termos absolutos. Mas quando eu falo em termos absolutos, eu preciso deflacionar primeiro. Porque comparar um dado de 2020 com um de 2010, sem fazer esse procedimento, eu estou comparando valores diferentes. E quando a gente compara e faz esse trabalho fracionar, o Rio entra, no caso do VAB, do valor adicionado bruto, ele perde efetivamente em termos absolutos relativos. E se a gente cotejar isso, eu estou trazendo dados de ICMS, estou trazendo dados de VAB. Se a gente cotejar com aquele gráfico inicial de renúncias, elas não caem. As renúncias aumentam ao longo do tempo e se precisam num patamar muito alto. Mas o valor adicionado da indústria e o ICMS não acompanham. Continuando. Aqui, talvez ficou um pouco pequeno para vocês, também das contas nacionais, a gente tem 2010 a 2019. Vejam só os empregos, no caso, na indústria de transformação no Brasil. O Rio de Janeiro consegue manter entre 10 até 2014. Então, há uma queda na participação do Estado, no conjunto de estados, no percentual de geração de emprego na indústria. E é uma queda de 5,2 a 4,6. Há uma tendência desde 15 a uma queda gradual da participação do emprego na indústria. Isso se soma aos dados que eu já trouxe anteriormente, de ICMS, VAB da indústria. Bom, eu queria caracterizar primeiro, fazer uma análise mais geral dessa política e adentrar um pouquinho aquilo que eu tenho logrado agora em trabalhos de campo, resultados mais empíricos. Dentro desse marco de políticas de estímulo à atividade produtiva no Rio, no final dos anos 90, a gente já tinha algumas voltadas à região norte e noroeste, Rio Norte, Rio Noroeste Solidário. Isso se efetiva com mais força, sobretudo neste século, por pressões dessas empresas do interior e, obviamente, os rearranjos políticos. A gente vai ter a chegada da Rosinha ao poder no início do século, de Itaperuna, o grupo político todo de Campos. Então, há alguns interesses também políticos nessa reorientação. E aí a gente tem uma série de algo que a gente está chamando de interiorização do desenvolvimento econômico. Tem alguns casos
vocês conhecem o Rio do que eu, a gente tem um caso específico de uma normas que é integrar a Zona Rio de Janeiro, né, todos os distritos industriais da Codim de Japeri, Queimados, e se me equivoco, a outra já me foi 6 distritos, Japeri, Queimados e Paracambi, se conectar com o Porto de Sepetiba. Então, há um conjunto de legislação que vai apoiar a atividade produtiva nessa área, já com viés dito territorial. Essa é uma das primeiras iniciativas. Outras para APLs no interior, né? Alguns arranjos produtivos de indústria, outros de turismo, de confecções. E, por último, o mais relevante foi o FRENF, né, que é um fundo de recuperação econômica, né, dos municípios no estado do Rio de Janeiro, no caso aqui, foi criado em 2000 no governo já no início do governo Rosinha. Vou tratar desse fundo. Aqui não vai ficar a imagem, mas esse fundo ele vai ser alterado em 3 momentos. Né? No governo Rosinha criado, né, e o agente operacionalizador desse fundo vai ser o Invest Rio, que não existe mais, agora é a AG Rio, é ela que financiou os projetos na época, isso aqui em 2005. O objetivo, lá na criação do FRENF, diminuir desigualdades regionais, diminuir a crise, isso era o início do século XXI, a gente já passou por uma crise econômica inicial. No segundo momento, no governo Cabral, a Invest Rio perde centralidade na operacionalização dessa política de desenvolvimento regional e, naquilo que eu já comentei anteriormente, você sai de uma lógica a Invest Rio e você usa agora recursos extra-orçamentários. Isso é governo Cabral. O que seria? Redução da base de cálculo, em outras palavras, redução do ICMS, aqui a taxa de 2%. Outra mudança que vai acontecendo no Cabral é você ampliar o número de municípios, né? Você tinha uma concentração norte, noroeste, um pouco da região serrana. No governo Cabral, você vai incluir a zona oeste da região metropolitana e você vai incluir Centro-Sul Fluminense e você vai incluir o Médio Vale do Paraíba. Então, a gente vê que há uma reorientação agora nos instrumentos e também no alcance territorial dessas políticas. Né? Se antes, no governo Rosinha, priorizava-se norte e noroeste, agora você amplia a escala e o escopo. E no governo Pezão, você não altera, de certa forma, o alcance territorial, né, da política, e o que você tem são motivações diferentes. No caso do Pezão, é reduzir a desigualdade e, naquele momento, a dependência do petróleo, da economia fluminense. Esse é o marco desses três governos, eles mudam do ponto de vista do escopo da política, do seu alcance, obviamente por conta das origens de cada um. Se você pegar a origem, inclusive o Pezão, né, você vai ter muitos investimentos em Barra do Piraí, que eu ainda não tive a oportunidade de fazer campo, mas Barra do Piraí recebe um conjunto de investimentos no seu governo. Lá, infelizmente, a gente pode não ajudar muito, né, mas isso aqui é o alcance do último governo Pezão, é o alcance dessa política de desenvolvimento regional. Veja, exceto Macaé, todos os municípios, noroeste, todo o noroeste, grande parte Centro-Sul, grande parte, e parte do Médio Vale já aqui pegando toda a rodovia do Aço, né, que sobe, sai aqui de Barra Mansa, sobe por Valença até chegar, passar por Três Rios, etc. A gente tem, inicialmente, norte e noroeste, e depois isso passa a abranger. O que é curioso aqui, e até hoje eu não tenho respostas, talvez no diálogo aqui a gente consiga, por que tem Saquarema? Saquarema é o único da região dos lagos, né? Tentei, como eu falei, é uma dificuldade enorme você conseguir essas informações, e à medida que a gente vai lendo as leis, aparece Saquarema, ela é incluída. Eu vou trazer alguns resultados de campo que vocês vão ser provocados. Bom, critérios para aprovação. Né? Isso aqui foi um trabalho de campo que eu fiz, inclusive, com uma aluna que está assistindo. A gente foi lá na Codim conversar com o diretor, não vou citar o nome dele, não está gravando, né, Celso? Né? Conversamos com ele, um diretor que está lá desde os anos 60, então conhece tudo da Codim. Ele disse, professor, o projeto só tem que demonstrar que vai ter aumento de arrecadação fiscal. Você tem que submeter um Codim em que você diga que vai aumentar a arrecadação do Estado. Demonstrar que vai aumentar faturamento. E você não vai, na verdade, driblar criando uma empresa fantasia, mas operando com a anterior. Então, tem que aumentar o faturamento da sua empresa.
criar impostos diretos e indiretos, embaraço, toda atividade de importação e exportação tem que ser feita por portos e aeroportos do estado do Rio de Janeiro. Aqui, pasmem, avaliação e fiscalização. Aqui é aquilo da tutelada. As empresas que forem enquadradas e beneficiadas são elas que entregam os relatórios. Aqueles relatórios que elas devem submeter à Receita, atual e federal, eles submetem depois para comprovação junto aos órgãos competentes da política de fomento. As empresas devem entregar relatórios anuais da RAIS, né, a RAIS, CAGED, por lei, as empresas até março, abril do início de cada ano, elas têm que enviar isso ao governo, ao Ministério do Trabalho, Emprego e Trabalho, que elas têm que dizer quantas pessoas contrataram, quantas demitiram e assim por diante. Uma série de informações no formulário. Nenhuma visita técnica é realizada em loco nas empresas que são beneficiadas. E a Cefaz é que fica responsável por excluir ou não a empresa. Então, vejam bem, não tem fiscalização, o ônus da prova cabe a você apresentar, como queira. Você que entrega isso, a documentação, né? Continuando, depois isso vai ficar muito mais clarividente, resultados. Bom, o que acontece ao longo desse momento, de Rosinha até governo Pezão, principalmente, né? A gente tem mudança de alcance política, né? A gente vai se alterando segundo os governos, o alcance dela. O enquadramento, se a gente olhar os dados, há uma queda brutal, presas enquadradas no norte e noroeste com o tempo, quando você muda para Cabral e Pezão. E esses dados eu ainda estou tendo dificuldades. Se houve deslocamento desses investimentos, na medida em que agora poderiam estar mais próximos da metrópole, da região metropolitana, já que outros municípios foram incluídos. Então, se houve deslocamento ou se eles foram fechados, né, foram excluídos da política. Então, esses dados eu ainda não tenho, mas isso vocês vão ver que é significativo. Há uma distribuição desigual entre regiões e dentro das regiões, quando a gente olha as empresas contempladas, né? E isso aqui já são achados, né? Essa distribuição, elas seguem, quando você vê a lógica locacional, elas seguem um padrão de eixos de desenvolvimento. Quase a maior parte, aquilo que o professor Eliseu já trabalhou em São Paulo e mostrou nas lógicas locacionais lá. Todas, né? Não vou dizer todas, é um pouco dizer, mas a maior parte ou está na BR-040, ou na BR-116, ou na Rodovia do Aço. A maior parte delas. As mais dinâmicas, as menores se localizam dentro do espaço urbano, mas são confecções e têxteis, alimentos, queijos e assim por diante. Aqui, o gráfico talvez para vocês pareça muito pequeno. Vamos ver se você consegue explorar aquilo que eu comentava anteriormente. Vejam só. O que a gente tem aqui? Eu vou tentar ampliar para mim para ficar mais fácil. Nós temos na azul, governo Rosinha. Na cor laranja, governo Cabral. E na cor um pouco acinzentada, já governo Pezão. O que a gente observa? Que, num primeiro momento, né, o norte e o noroeste, em cor azul, estão aqui, são o penúltimo e o antepenúltimo, né, dos quadrinhos aí. Em azul, você tem o norte, um grande número de empresas, e o noroeste ficava em terceiro lugar, logo atrás do centro-sul. Quando a gente vê laranja, no segundo ponto, olha que interessante, o centro-sul passa a se destacar, região metropolitana. E depois o acinzentado reproduz um pouco no governo Pezão a mesma dinâmica do Cabral. O que acontece? Há uma mudança abrupta entre o governo Rosinha e governo Cabral em termos locacionais e em termos de enquadramento das empresas. Norte e Noroeste, que foi a finalidade inicial dessa política, né, perde relevância na medida em que você amplia, né, o alcance territorial e o escopo das políticas. Aqui eu fiz alguns mapas que podem ajudar. A gente tem aqui é governo Rosinha. O que a gente tem aí no mapa? Campos, que é o principal. Temos Três Rios, Itaperuna lá em cima, Bom Jardim, próximo do lado de... Isso daqui que era em termos de concentração. Então, região norte, noroeste, serrana, centro-sul. Governo Cabral. Olha que interessante. Olha a reorientação entre uma para outra. Olha só, aqui, aqui.
não tem mais relevância nem do norte nem do noroeste. Agora, Saquarema, né, Três Rios, principalmente, em torno de Três Rios, Paraíba do Sul, Sapucaia, aqui próximo, você tem Zona Oeste do Rio de Janeiro, as áreas dos distritos, Paracambi, Japeri e Médio Vale Paraíba. E continuando aqui, a imagem já no governo Pezão, há essa mesma reprodução. Então, há uma reorientação, aquilo que eu mencionei, há uma distribuição desigual dessas renúncias no Estado, sobretudo as renúncias voltadas ao desenvolvimento regional, entre as regiões e dentro delas. Né? Não há uma distribuição uniforme dentro dessas regiões. Elas se concentram, sobretudo, nos principais centros urbanos, cidades de porte médio, cidades... Aqui a gente pode fazer os nexos, ou com eixos de desenvolvimento, ou com o que a professora Sandra está trazendo, condições gerais de produção, para entender como é que essas empresas vão se localizar, apoiando nesses subsídios. Aqui é a participação desses municípios, mais de 50, né, de todas essas regiões, que foram beneficiados com as isenções, qual que é a participação dessa política dentro, né, das renúncias gerais do Estado. A gente tem um aumento entre 14 e 17, principalmente, um aumento das renúncias voltado ao desenvolvimento regional dentro de todas as renúncias que o Estado faz, voltadas ao desenvolvimento. Então, não é uma participação tão relevante assim, mas aqui há um problema estatístico, eu não tive tempo de corrigir com vocês. Daquelas renúncias de 10 milhões, 1/3 delas são políticas de desenvolvimento regional, setorial. Os outros 2/3 são políticas que a gente chama, a Secretaria de Fazenda chama atenção para isso, que já são políticas acordadas dentro do Congresso. Ou seja, políticas de bonificação de combustível, retorno de vasilhame, que segundo eles que não geram problema de renúncia. Então a gente estaria falando de 1/3. Se eu considero 1/3 como renúncia efetiva, as políticas de desenvolvimento regional no Rio de Janeiro ocuparam, já chegaram em torno de 40% de todas as renúncias e hoje estão em 20 alguma coisa. Então, quer dizer, tiveram relevância lá no começo da década e hoje estão perdendo. Mas estão perdendo por quê? Porque a política está perdendo efetividade? Porque a gente tem, na verdade, como sempre teve no Rio de Janeiro, uma priorização para políticas setoriais e não políticas territoriais. Então, você tem um volume muito grande voltado para metalurgia, para siderurgia, para petróleo, para têxteis e confecções, para fármacos, que não é sobre uma lógica territorial. Então, eles ficam com o grosso das renúncias. Aqui é um outro dado, né, da participação desses municípios enquadrados no FRENF, no VAB industrial. Né? A gente tem até 2012 né, uma tendência, uma estabilização em torno de 36%, 37%, e depois uma queda que vai chegar a 21%. Olha que interessante. Todos esses municípios apoiados com essa política de desenvolvimento regional, eles mantêm em torno de 1/3 no VAB industrial, e com a crise, sobretudo a partir de 15, a gente tem uma significativa da participação desses municípios dentro do conjunto do VAB, valor bruto, né, industrial, valor adicionado bruto do Estado. E eu, em trabalho de campo, consultei, pude ver isso, em Bom Jardim, principalmente, pude ver Itaperuna, mas em Bom Jardim foi bem sintomático, várias das empresas fecharam, das empresas que durante anos desfrutaram desse benefício. E as que não fecharam, alguns casos, você tinha empresas de resinas termoplásticas, de embalagens, que estavam com uma bobina em funcionamento, de 5, 6 bobinas geram embalagem, uma só funcionava. Né? Pegou com muito mais força essas empresas né, do interior e que, de alguma maneira, desfrutavam desses benefícios. Aqui é um outro dado, é a participação desses municípios do FRENF no emprego industrial, né? E não há variação tão relevante assim. A gente tem um pouquinho de aumento em 2010 até 13, né, com estabilização em 14, e depois um retorno ao mesmo ponto inicial lá do início da década. Então não há, é o que está dizendo, né? Não há um aumento efetivo do emprego industrial nesses municípios que estão sendo contemplados com a política de desenvolvimento regional. Aqui é um outro dado, aqui eu já vou detalhar os dados para vocês. Né? A gente tem dados, eu procurei detalhar entre os municípios que receberam apoio. Né? Então, o que a gente tem? Dos municípios que mais receberam apoio, os que de fato se destacam no VAB industrial né, são Valença e Três Rios.
Os demais, se você pega na série inicial, partindo aqui de 100, eles voltam a um patamar inicial próximo a 100 e sempre na média do estado. Os municípios que realmente se destacam acima, e de forma muito significativa acima do estado, são Valença, que é surpreendente, né? A gente está falando de saindo de 100, indo para 7.000 de evolução. Há uma multiplicação enorme dos empregos. E Três Rios saindo próximo a 1.000. Então, são dois municípios que merecem um estudo. Eu estive em Três Rios, o próximo campo agora é Valença, merece um estudo detalhado de nós geógrafos. Né? Eu pude conhecer os distritos industriais lá, então a gente precisa conhecer melhor o interior do Rio de Janeiro, né? Alguns desses municípios, principalmente resinas termoplásticas, embalagens plásticas. Se você pega a região serrana, muita confecção e têxtil. E um pouquinho, a gente precisa, no caso do Rio de Janeiro, foi um aprendizado para mim, você tem uma PL que já foi muito forte na região serrana, ali em Friburgo, de fechaduras, na parte de chaves, fechadura de porta serralheria, também se concentra. Então, é uma política que, por um lado, é voltada à dinamização, ela tem alguns problemas do ponto de vista da escolha das atividades, e, por outro, obviamente, porque ela reforça muitas das que já são prevalentes. Então, a gente percebe, né, nesse aspecto setorial, uma ausência de uma preocupação com o adaptamento da estrutura produtiva. Isso que é necessário quando a gente pensa uma política de interiorização. E muitas das vezes gera muito pouco emprego formal. Aqui eu gerei esse gráfico, né, a partir daquele levantamento que eu falei para vocês, muito provavelmente vai estar muito difícil de visualizar. A gente tem, né, das quase 200 empresas contempladas no FRENF, na Política de Desenvolvimento Regional, uma concentração de material plástico, produtos de metal, confecção de roupas íntimas e vestuário. Esses são os principais. Depois vem estruturas metálicas, serralheria e resinas termoplásticas. Isso aqui são as principais. Depois a gente tem 2, 3, uma, aí eu teria que fazer 10 páginas aqui de gráficos para vocês. Bom, e quais são as lógicas locacionais? Vejam só, a gente tem uma lógica dispersa dentro do espaço urbano, em distritos aqui não distritos industriais, distritos mesmo, que são considerados urbanos, mas distantes, né? Eu vi vários estabelecimentos, principalmente na região norte, né, voltando a uma dinâmica, às vezes, agrícola, polpa de suco, por exemplo. E uma lógica que eu estou chamando de zonal em rede, porque ela não é só distrito, todos esses distritos são articulados, as grandes vias de circulação, e uma outra lógica que é eixo, basicamente os eixos. A 040, a 393, 356, ou a Estrada União Indústria. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns. A imagem não ajuda, mas aqui é um galpão industrial encomendador Levi Gasparian. Eu vou tentar ler, se não estiver aparecendo para vocês. Aqui são vários galpões, tem várias empresas aqui, e olha o que diz o galpão. Aqui essa placa. Alugamos galpões para escritórios, telefone, ICMS de 2%. Isso está aqui, estampado. Depois eu vou detalhar isso, né? O que a gente pode chamar da indústria dos subsídios no Rio de Janeiro. Você faz propaganda nesses galpões que você pode ir lá e ser contemplado. E você vai poder desfrutar dos benefícios. Então, esse é um galpão encomendador. Aqui não é bem um condomínio, são sucessivos galpões. Aqui deve ter mais de 20. Né? Eu visitei algumas empresas aqui apenas. Fica a Estrada União Indústria entre Comendador, Levi Gasparian e Três Rios. Mas, nesse caso aqui, ainda é território de Três Rios. Então, a gente tem galpão e vejo aquela lógica zonal, ainda diária, articulada a eixo. Sempre um eixo de circulação. E aqui, distritos industriais, né, conectados também às vias. Né? Nós temos a primeira imagem, é o distrito aqui em Campos Goytacazes, é um distrito do Estado, do governo do Estado. Nós temos algumas empresas aqui instaladas. Essa via conecta a BR-101, há uma conexão direta. Aqui é um distrito que tem inaugurado há poucos anos, foi coisa de 10, 12 anos, em Três Rios. Aqui tem quase 100 empresas. Né? Ele fica às margens aqui do Rio Paraíba. A gente tem a ponte aqui, a conexão com a BR-393, ela passa aqui por cima. Então, aqui um distrito municipal. É uma concentração de empresas. E aqui eu peguei 3 casos, mas muitos,
todos na 393, nesse caso. A gente tem indústria de alimentos, uma indústria capixaba, que se instalou no Rio de Janeiro. Nós temos uma de produtos de metal, na primeira imagem é Três Rios, nessa segunda aqui é Sapucaia. Nessa segunda, quanto na terceira, também Sapucaia. Todas as margens dos eixos de circulação, nesse caso a BR-393. Bom, aqui eu queria olhar aquele assunto do ICMS. Deixa eu só aumentar aqui. Implicações econômicas e políticas. Que a gente percebe, eu percebi em campo, né? Você tem uma ampla divisão social do trabalho por trás dessa política. Diferentes atores atuando, né? A gente falou, né, como é que se tutela essa política a partir das coalizões de interesses dentro da Firjan, mas em diferentes escalas, outros atores participam. Então, o que acontece? Muitas das empresas, depois que eu fiz o trabalho de formiga, de quais eram, o CNPJ, os proprietários, se era matriz, se era filial, eu ligava. Sempre caía em escritório de contabilidade, de advocacia, sempre. A maior parte. Quando eu fui a campo, o que eu percebi? Você tem diversas incorporadoras, sobretudo atuando na construção dos galpões para receber esses capitais. Então, você tem uma ampla atuação de atores aí. E essa parte dos aluguéis dos galpões, essa propaganda toda das isenções, ela depois traz um elemento adicional para a gente pensar. Por quê? Porque as corporações têm pouca fixação no território. Elas podem se instalar e bater asas no dia seguinte, quando mudem as legislações ou quando há benefícios melhores para o Estado. Segundo ponto que é interessante, né? Muitas dessas atividades têm pouco ou nenhuma relação local e regional. Isso precisa ser repensado, isso tem implicações, né? Porque elas se utilizam dos benefícios, mas pouco encadeiam. Depois eu vou trazer casos bem sintomáticos para gerar mais o debate. Não vou tomar muito tempo aqui. Você tem uma ausência de comprometimento de capital fixo, como eu falei, né? Você pode tornar os territórios mais voláteis à atuação desses capitais. E alguns empreendimentos sequer contribuem para o aumento do faturamento. Aumento do faturamento ou geração de empregos, como lá era colocado e propagandeado. Aqui eu tenho alguns dados bem interessantes, vamos ver se vem. Está carregando. Aqui são 3 casos, não posso citar as empresas, né? Mas vamos lá. Na primeira foto, uma empresa de embutidos italianos para a creme de la creme da Zona Sul. Produtos de alto valor, né? Não agregado, obviamente, porque isso se faz na Itália, mas aqui ele é apenas embalado e, obviamente, entrecortado, né? Chega a peça inteira, se distribui ela em frações, em pequenas embalagens e é distribuído lá para a Zona Sul. Não tem nem 20 empregos, né, no campo que eu... Né, até fui com outro propósito, né? Quando você aborda as empresas, você tem... em todas as empresas eu dizia, não, estou à procura de emprego, quero entregar currículo. Sempre assim, a primeira abordagem, para ver se ela funciona, quantos empregos tem. Então, foi uma primeira abordagem. Nesse caso aí, 6 postos de trabalho, né? Desfruta de isenção, aí é Paraíba do Sul. Segundo caso, do lado de Nova Friburgo, é uma empresa de fechaduras, de portas. Olha que interessante. Isso é trabalho de campo. Trabalho de campo você precisa dialogar. Então, eu cheguei no posto, abasteço o carro e eu pergunto, o que é aqui? Aqui não funciona não. De vez em quando aparece um carro, eles só montam aí alguma coisa de vez em quando. Olha só, a empresa não poderia dispensar das isenções estando em Nova Friburgo, ela vai para Bom Jardim, do lado. 5, 6 quilômetros entre o distrito industrial, onde fica ali na saída de Nova Friburgo, até esse distrito. É um distrito que pertence a Bom Jardim. E aí, nesse distrito, tem várias empresas, aí bem, atrás dessa tem uma empresa que não funciona, inclusive, e também desfruta de benefícios. Nesse caso, é apenas uma montagem de portas, não se produz nada, mas ela desfruta de benefícios como se estivesse em Bom Jardim. E no último caso, é uma empresa capixaba, a última foto, também menos de 20 postos de trabalho, carbonato de cálcio, produtos utilizados, sobretudo, para a indústria de tubos. Então, essa empresa, obviamente, o Rio tem uma concentração de algumas jazidas de calcário na região serrana, Cantagalo, né, em alguns municípios, mas é voltado a cimento. Nesse caso, é carbonato de cálcio, é um outro mineral, né, ele é menos resistente, ele é fragmentado, vira pó,
e ele é utilizado na indústria de tubos. Se traz o material do Espírito Santo, ele é apenas triturado aí nessa unidade, aqui na porção norte do campus, da cidade, e depois ele é distribuído para também menos de 20 por trabalho. Então, a gente só tem um beneficiamento e uma montagem nesses 3 casos. Eu poderia ter trazido vários, mas esses são alguns dos problemas que eu mencionei dessa política. E ela começa lá atrás, quando a gente conversou, né, na submissão da proposta na CODIM, na questão da fiscalização, do acompanhamento da política. Aqui, galpões, condomínios e galpões, a forma pelo contrato. Olha que interessante. A gente tem em Três Rios, na primeira foto, a Companhia Ferroviária Santa Matilde. Foi uma das maiores produtoras de vagões do país. Com a falência dela, a gente foi criado ali um condomínio industrial. Várias empresas estão aí. E, curiosamente, quando eu fui a campo, tinha mais de 10 empresas aí contempladas com isenções fiscais. E eu fiquei muito curioso. Falei, bom, 10 empresas? Funciona ou não funciona? E eu fiz o campo. Curiosamente, algumas delas não funcionam. Elas só têm fiscal aí. Só a sede fiscal. Uma delas tinha 2 funcionários. Eu perguntei, onde que é a planta? Não, aqui a gente ainda está simulando. Aqui a gente cuida da contabilidade, mas o endereço fiscal é ali. Perdão, o endereço dentro do condomínio. Então, e isso acontece também no segundo caso, em Saquarema, que é aquele dado que eu quero trazer para vocês. Em Saquarema, encontrei condomínios ao véu aí, só tinha pasto, cavalo pastando, algum animal aí, e não tinha nenhum estabelecimento em funcionamento. E tem uma outra foto que eu acho que vai ajudar. Nesse primeiro caso, essa primeira foto onde aparece aí o campo, que eu fui fazer o campo, vou voltar na anterior, porque essa mesma empresa estava aqui, nesse condomínio industrial. É uma empresa manauara, de Amazonas. Ela faz resinas termoplásticas. Ela estava lá, mas por conta do aluguel, ela preferiu se transferir para esse outro galpão, num outro distrito industrial dentro de Recife. Eu subi com o carro aqui, a lateral é íngreme, e conversei com o porteiro. Olha, o que faz? Como quem não quer nada? Aqui não faz nada. Tá, não faz nada, mas a empresa é do quê? Eu já sabia do quê. Ela é de resinas termoplásticas. Ok. Mas então, como é que tá? Como é que funciona? Não, ela está no Rio. Ela é de Manaus, mas está no Rio. É onde ela funciona efetivamente. Mas ela desfruta de benefícios fiscais pela política regional, dizendo que está em Rio. Mas o galpão é mantido, o custo do aluguel dele é mantido. O mesmo se passa na segunda foto, já em Saquarema. Olha a Saquarema voltando. É uma grande empresa produtora de lacres de segurança, de mala, de cofre, aqueles lacrezinhos que você lacra. E aí a Érica, eu fui com família, fizemos um tour, passeio, mas trabalho de campo, ela foi comprar um vaso em frente, vaso de decoração. E quem não quer nada, né? Como bom geógrafo, a gente sempre especula, né? Você aprende mais com as pessoas que não estão na academia, né? Nesse caso, porque elas conhecem a realidade. Eu perguntei, falei, viu, o que é aí? Olha, aí é complicado, hein? Aí o rapaz começou, falei, complicado por quê? Olha, aí tem coisa grande, aí é perigoso. Foi perigoso. Porque aqui é uma empresa que veio, e isso foi o vendedor, é uma empresa que deu conta dos subsídios. Acho que é 2%. Ele colocou assim, acho. E eu falei, opa, tudo que eu queria ouvir. E não funciona. Uma vez por semestre, de vez em quando entra um caminhão aí, mas não funciona. Falei, nossa, legal, bom saber. É um caso bem interessante também. O que a gente está percebendo? Em alguns casos, ou você gera quase nada de encadeamento, nenhum nexo com a economia local regional. Em outros casos, essas empresas querem funcionar. Então, eu questiono, há uma interiorização ou não? Isso vai aparecer naqueles dados anteriores. O emprego está estável, industrial, inclusive ele cai. A geração de VAB é a mesma coisa, do valor adicionado bruto desses municípios contemplados. É necessário um trabalho de campo, né, em todos esses estabelecimentos. Estou fechando ainda alguns agora, no Médio Vale, que eu preciso terminar no Médio Vale, né? Mas muitos se repetem nesses casos. Esse é um galpão de 5 milhões, foi o que o informante me comentou, e realmente que ele é muito grande, né? Então, para uma companhia que investe 5 milhões num galpão só para ser mapeado, talvez pela Receita, para dizer que existe, mas que não opera, né?
os subsídios são muito relevantes para ela adotar essa prática. Ações em andamento e perspectivas futuras. Eu não queria me delongar muito com vocês, né, porque eu quero propiciar para a gente conversar. Então, o que eu estou pensando agora, né, com os alunos que a gente tem trabalhado aqui, analisar a justa posição dessas políticas de fomento estadual e municipal, e qual a importância dela nas lógicas locacionais e como é que isso impacta na estrutura produtiva local e regional. Por quê? Porque esses municípios onde há uma prevalência de empresas, o que eu tenho constatado com os alunos? Existe uma combinação de políticas, inclusive uma política local de apoio com terraplanagem, com isenção de ISS, com isenção de IPTU. Isso é muito sintomático em Bom Jardim, onde eu estive, em Três Rios, em Valença, em do Piraí. Então, é necessário agora fazer um outro olhar, como é que se combinam essas políticas, né? E o que de fato, quais delas, né, exercem grande influência nas escolhas locacionais. Segundo, né, compreender o papel das condições gerais de produção nas decisões de localização. Por quê? Porque quando você distribui sobre o território, o que você percebe? A escolha é muito seletiva. O norte e o noroeste já não estão no radar. A gente percebe uma escolha de cidades médias de porte médio, muito conectadas à região metropolitana, pelos grandes eixos de circulação, e cidades essas que já têm trajetória industrial, têm um savoir-faire na atividade industrial, né? São cidades que reúnem essas condições para a reprodução do capital. E, por último, que ainda a gente está com perspectiva, um trabalho ou outro sendo orientado, os nexos desses capitais com a economia local e as suas articulações com outras escalas. Né? Num campo que eu fiz em Três Rios especificamente, numa empresa de metal, de processamento de metal, o que eu consegui extrair de campo? Né? Ela é de São Paulo, tem vários capitais que são de São Paulo, ou são de Minas, ou são capixaba. Alguns são do Sul, poucos, na área de resinas, que se instalam, alguns se conectam ou com a indústria petroquímica no estado, ou siderurgia no Médio Vale, mas os mercados não são o estado do Rio de Janeiro. No caso do Celulosa Metal, era São Paulo o mercado, mas ela precisava estar no Rio por causa das isenções e, de certa forma, mantinha conexão com a CSN, né? Recebia os produtos CSN e processava. Então, a gente está falando, nesse caso, com alguns trabalhos nessa direção, que são as perspectivas que a gente está pensando agora em andamento. Eu agradeço, Leandro, não sei se eu fui muito rápido, agradeço aí a oportunidade e a atenção e me coloco para conversar com vocês. Bom, Leandro, os parabéns pela pesquisa, tá? Eu vou fazer aqui um comentário de 2 minutinhos, é bom que abre-se aqui para inscrições, né? Quem quiser fazer pergunta, basta fazer como o Miguel colocou aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Assim, a gente tem pouco tempo, até para poupar o Leandro, se ele deixar, eu faço perguntas até o final da noite. Então, ele cancela todos os compromissos de amanhã e a gente vai perguntando, só eu e o André. Mas a gente gostaria mais de ouvir outros colegas, e a gente tem a chance, né, André, de conversar em outras ocasiões. Vou só reforçar aqui, antes de passar a palavra para o Miguel, os parabéns pela sua fala, meu caro. Eu gostei muito de sua pesquisa. A gente costuma falar muito de capital ficcionalizado, capital fictício. A gente pode falar de uma industrialização fictícia em alguns casos aí, né? Uma industrialização ficcional, uma coisa meio impressionante. E a gente também costuma chamar de pesquisador de investigador. No seu caso, faz todo sentido, né? Porque você está aí investigando, de fato, como é que é o comportamento industrial nesse interior do Rio de Janeiro, especialmente casado com essas políticas de fomento. Então, muitíssimo interessante. Tá? André, quer fazer algum comentário? Gostaria apenas de parabenizar o Leandro aí. Foi excelente, Leandro, a sua exposição. Parabéns aí, acho que você trouxe dados muito interessantes para o debate. Eu gostei muito, muito, muito de tudo, né? Eu vou evitar também fazer alguns comentários, mas só queria comentar uma coisa engraçada. Eu fiquei pensando, né, um nome para isso que você apresentou no final. O Leandro falou de empresa fictícia. Eu não sei se a gente pode chamar de empresa fantasma, né? Por quê? Em vários ramos existe o termo fantasma para aquilo que está, mas não existe. Está ou não está, né?
Na música, por exemplo, quando a gente dá uma nota fantasma, você escuta ela, mas você não percebe, né, assim, a entonação dessa nota, né, em muitos momentos. E aí eu achei interessante isso, né, como é que a percepção da empresa está no território, mas não está lá definitivamente na sua perspectiva produtiva. Achei muito interessante, entre outros elementos que eu queria discutir. Mas vamos passar para o pessoal, né? Tem muitos visitantes aqui. Vou comentar aqui.